Olá, eu sou Thiago Marino, desenvolvedor do portal Geometrópolis, e eu vou mostrar nesse vídeo alguns passos, algumas telas sobre o módulo administrativo, o módulo que alimenta o portal. Tá? Então nós temos aqui a visualização da página, o módulo de visitante, que é onde um usuário comum acessa o portal Geometrópolis, né, e vai navegar pelo mapa, pelas regiões metropolitanas cadastradas, para poder fazer a leitura e extração de dados. Então, o primeiro passo para acessar o portal administrativo, né, o primeiro critério é que seja um usuário devidamente cadastrado pelos gestores da plataforma do Observatório das Metrópoles, e com isso o usuário vai ter o seu e-mail cadastrado e uma senha de acesso. Uma vez tendo essas credenciais, para fazer o acesso ao módulo administrativo, basta abrir a página principal do Observatório das Metrópoles, no caso do portal João Metrópolis, e aqui no canto inferior direito, clicar em Entrar. O usuário vai ser remetido a uma tela de login, onde ele vai digitar o e-mail dele e a senha cadastrada e formada pela gestão, pela coordenação. Tá? No meu caso já está preenchido aqui no meu navegador, eu vou simplesmente clicar em entrar e a partir daí vai ser aberta a tela administrativa de alimentação da plataforma. Observando aqui só que a plataforma foi desenvolvida para usuários de maneira que existam diferentes padrões de acesso, diferentes níveis. Então, a tela que eu estou vendo aqui é uma tela com opções mais expandidas, mas basicamente um usuário que tenha credencial para realizar a inserção da sua região metropolitana, da sua unidade, ele, no mínimo, vai ver essas duas opções aqui superiores, que são o mapa, que simplesmente vai levar diretamente ao mapa inicial, apenas um link para voltar ao mapa inicial. E o mais importante de todos, tá? Essa é a tela, é o módulo mais importante, que é onde vão ser lançados realmente os dados de cada uma das regiões metropolitanas, que é esse painel Camadas, e eu vou explorar ele com mais detalhe ao longo dessa apresentação. Então, vou iniciar a apresentação desse módulo administrativo pela gestão dos usuários, que é uma tela restrita ao gestor da plataforma, mas só para que se possa entender quais são os níveis de acesso e a associação aos núcleos. Então, nós temos aqui, nesse momento, 13 gestores, 14 usuários, sendo que alguns estão associados como gestor e outros na categoria estagiário. Na maioria das vezes, para quem vai estar se propondo a cadastrar, manejar os dados de uma região metropolitana, a ideia é que a gente tenha um usuário ou N associado ao núcleo, de uma região metropolitana e que ele esteja na categoria estagiário. Com essa categoria, ele já vai ter credencial e acesso ao cadastro, ao manejo, exclusão, edição de dados exclusivamente da sua região metropolitana. Tá? Então a ideia é essa. Nós vamos ter poucos gestores, o gestor basicamente é quem realmente vai gerenciar os usuários e ele tem um acesso mais restrito, inclusive um acesso de log, de acessos, para que se possa controlar todos os passos que foram feitos, inclusões, alterações, o acesso por usuário e também um controle estatístico de download de acessos pelos visitantes. Tá? Para que se tenha ideia do formulário, dos dados de um usuário, nós temos aqui então o núcleo que ele está associado, tá? No caso do meu usuário aqui está associado ao núcleo do Rio de Janeiro, a categoria, tá, desse usuário. Então nós temos o visitante, o estagiário, o pesquisador, o coordenador e o gestor. Como eu falei, na maioria dos casos nós vamos ter estagiários, que vai garantir o acesso suficiente para que se possa fazer o cadastro e a manutenção de uma região metropolitana. Nós temos aqui então o nome, o e-mail, a senha, que pode ser alterada e salva, e o telefone de contato desse colaborador. Tá? Esse acesso a esses dados, para cada usuário, ele pode ser também feito aqui pelo menu superior direito. Aqui tem o nome do usuário e tem a opção de fazer o logout, que é sair da região administrativa, dessa área administrativa, e editar o perfil. Então, se um usuário recebeu uma senha, um cadastro com uma senha provisória, ele pode, inclusive, acessar essa área para poder fazer o acesso, a alteração da sua senha aqui nesse campo. Em seguida,
clicar aqui em salvar, ou pode até prover dados, né, mais específicos com relação a completar o nome, trocar e-mail e até mesmo subir uma foto do perfil, tá? Então, uma vez feitas essas alterações, ele pode clicar em salvar, vai receber uma mensagem aqui na parte superior das atualizações salvas, e aí com isso ele tem o seu perfil atualizado. Então, retornando aqui para a gestão das camadas, que, como eu falei, é a tela mais importante para a questão do gerenciamento dos dados do portal, nós temos aqui uma divisão matricial, uma segmentação em que as colunas representam as regiões metropolitanas cadastradas no portal, tá? Simbolizada por siglas, tá? E nós temos aqui as camadas temáticas que também foram cadastradas. Uma separação de cores que representa as categorias desses planos de informações, tá? Tudo isso pode ser gerenciado, cadastrado, então a ideia do portal é que se tem autonomia para adicionar uma nova região metropolitana, para adicionar uma nova camada temática, e isso vai ficar por parte da gestão, da coordenação, tá? Então, para isso, nós temos aqui menus específicos onde é possível, por exemplo, adicionar uma nova região metropolitana, tá? Eu posso criar uma nova região metropolitana, um núcleo, associar um núcleo, no caso, né? E criar uma nova região metropolitana, colocar a sigla, a descrição e a localização do ponto inicial dela. Esse ponto inicial, inclusive, é o que vai influenciar a marcação do ponto aqui para o visitante na sua visita inicial. Esses pontos daqui são justamente associados por essa localização aqui de uma região metropolitana. Eu vou acessar uma região que já esteja cadastrada, então ó, eu vou clicar aqui em uma região metropolitana, por exemplo, ó, a região metropolitana da Baixada Santista. O nome do núcleo é Baixada Santista, o nome da região metropolitana da Baixada Santista, a sigla que nós definimos aqui, RMBS, tá? Para facilitar a identificação, descrição da região, um texto breve de descrição, e aqui, como eu falei, mais importante, a marcação da localização, tá? Se eu clicar aqui, vai abrir um mapa com a marcação desse local. Eu posso, inclusive, alterar o marcador, tá? Arrastar ou digitar o nome de uma localidade para alterar, e aí, uma vez que eu clico aqui para confirmar, essa região vai ser alterada a localização inicial, e isso vai influenciar justamente na marcação desse ponto aqui do mapa, tá bom? Então é por aqui que nós fazemos a gestão não somente do cadastro, eliminação ou alteração de dados de uma região metropolitana, tal como o nome, a sigla e mesmo a localização física dele, espacial. Seguindo aqui, nós também podemos editar, né? Eu estava falando então aqui sobre a questão dessas colunas, que são as regiões metropolitanas cadastradas no portal, e nós temos também aqui as camadas temáticas. Essas cores aqui representam justamente as categorias temáticas que nós temos. Essas categorias fazem uma organização dos mapas aqui na tela inicial, onde nós temos, por exemplo, aqui ó, a região metropolitana da Baixada Santista, ó, configuração espacial, né? Isso é uma superclasse temática, mais para fins de organização. Então, quando nós cadastramos um plano de informação, a gente associa a um grupo, né? Se ele é físico, socioeconômico, do ramo da logística. Então, foram definidas pelo Observatório das Metrópoles algumas categorias temáticas, e para fins de organização, a gente então pode escolher uma categoria temática dessa quando está sendo adicionado um novo plano de informação, tá? Então, os gestores da plataforma podem acessar aqui as categorias, tá? E fazer a inclusão, como eu falei, a edição, selecionar a cor para uma categoria temática, uma superclasse, tá? Então, nós temos aqui já determinadas 12 supercategorias, né? 12 superclasses com suas respectivas cores. E quando uma camada, uma nova camada temática é inserida aqui, um dos pontos é justamente associar a qual categoria aquele plano temático está relacionado. Então agora eu vou fazer a demonstração da inserção de dados para uma região metropolitana. O exemplo que eu vou tomar aqui vai ser na região metropolitana de Campina Grande, que é a RMCG, e eu vou inserir o dado temático do limite municipal de 2020 de Campina Grande, que é um dado que está vazio. Então, se nós navegarmos aqui por essa matriz, né, eu posso verificar aqui, ó, rolar RMCG. Quando a gente tem um marcadorzinho verde, é porque essa base ela tem
algum dado cadastrado. Então, se eu clicar, eu vou ver aqui os detalhes sobre esse mapa temático e o arquivo mesmo, o quartel dos bombeiros, já foi subido aqui. Inclusive, eu posso acessar a tabela de atributos dele e a lista dos atributos, as colunas desse dado temático. No meu caso, para Campina Grande, então, o que eu vou fazer é rolar aqui até encontrar o limite de municípios, que por um acaso aqui está com um X, é a situação inicial de um dado. Tá? Então agora eu vou completar esse item da região metropolitana de Campina Grande, porque eu tenho a base de dados, no caso vetorial, no formato shapefile do de Campina Grande. Então, eu vou clicar aqui para começar e a primeira etapa é colocar os metadados, informar. Então, qual é a origem desse dado? Então, vou colocar aqui que o dado foi obtido a partir do IBGE. Metodologia de coleta de dados, né? Qual foi o procedimento adotado para obter esses dados? Eu tenho um texto aqui preparado que eu vou copiar, tá? Que eu já tenho uma metodologia aqui, meio que segue o modelo, né, aqui para o caso. A data de publicação desse dado, então se ele foi coletado lá no IBGE, a gente tem que verificar, né, qual foi a data de publicação dele. Todo dado tem uma data de origem, aqui esse dado foi de 20 de agosto de 2022, tá? E a URL do site, no caso, a URL do site que leva a essa base, eu tenho aqui o site do IBGE, o link, tá? Então esses são os metadados dessa base, dessa camada temática. Então após eu clicar em salvar, o que vai acontecer é que o X vermelho vai dar lugar a um sinal de confirmado, só que ainda em cinza. Ele está em cinza porque ele está significando que ele tem os metadados cadastrados, mas ele ainda não tem um mapa associado. Então, o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui novamente e agora eu vou ter uma nova aba chamada Arquivo. Nessa aba aqui eu tenho uma zona, então, para subir o arquivo, né, o vetorial no caso. Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu subo o arquivo vetorial, que é composto pelo shapefile e o DBF. Geralmente a gente tem uma base vetorial, um arquivo, ele é composto até de mais arquivos, né, um conjunto maior. Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho Campina Grande, que é o mapa que eu vou usar, tem o DBF, um PRJ, SHP, SHX, mas quando eu subir eu só vou usar o DBF e o Shapefile, o SHP, são os dois arquivos que eu preciso, tá? Inclusive está aqui a orientação, que para eu subir esses dois ao mesmo tempo eu tenho que selecionar a tecla Ctrl, tá? Então eu vou fazer isso. No caso, ele é um dado vetorial, eu vou clicar aqui na tela, ele vai abrir o gestor de arquivos do meu computador, eu vou na pasta onde está o limite de municípios de Campina Grande, 2020 limite município, vou clicar no arquivo DBF, segurar a tecla Ctrl e clicar no Shapefile. Eu vou clicar em abrir. Então, automaticamente esse arquivo vai ser transferido por servidor. Aqui é o nome do arquivo, ele tem 19 registros, significa que ele tem então 19 municípios. E aqui eu vou marcar qual é o atributo que associa ele à tabela de dados, o atributo associativo. Então, geralmente tem um feature ID, né, um código chamado feed. A princípio, eu vou deixar isso aqui, eu vou manter isso aqui sem precisar marcar. E esse é o atributo classificatório padrão. É o atributo que vai aparecer quando eu clicar no município, o que ele vai aparecer na legenda para mim. Então aqui tem um atributo chamado nome do município. Eu vou marcar ele e depois a gente vai ver o resultado disso lá no front-end, lá na tela do usuário. Tá? Vou clicar aqui em salvar. Então, se eu for lá na tela do usuário e buscar Campina Grande, a região metropolitana de Campina Grande, ele vai carregar a base temática e a partir de agora eu tenho aqui, ó, o limite de municípios. Se eu clicar nele, eu tenho aqui a malha municipal que eu acabei de carregar e aonde ali eu escolhi o atributo classificatório é justamente essa legenda que eu tenho aqui. Se eu alterar lá, ele vai me mostrar uma outra legenda por padrão aqui para mim. Tá? Então, é para isso que eu marco lá o campo classificatório. Tá? Uma alternativa, uma forma de gerenciar melhor os dados de uma região metropolitana, que fica mais simples, é você alterar para o modo lista. Ou você pode acessar ele clicando no botão superior aqui direito, né, nesses dois modos, o modo grade e o modo lista, ou você pode também clicar aqui sobre a sigla, né, da região que você está trabalhando. No caso, vocês vão reparar que se você tem uma região metropolitana que você tem acesso, você só vai trabalhar nela, você não vai ter acesso às demais. Tá? Então, vou clicar aqui, ó, e ele lista para mim de uma forma mais customizada, mais otimizada, a visualização mais limpa, né?
de todas as camadas que eu tenho para essa região metropolitana que eu tenho domínio. Então, por aqui, inclusive, eu consigo ver as regiões, as camadas que já estão cadastradas, né, com esse símbolo verde. Acho que eu só tenho o dado os metadados, eu ainda não subi nenhum dado, nenhum mapa, né, eu ainda tenho que subir. E as que não tem nada cadastrado, elas não aparecem aqui. Mas quando eu clicar no mais aqui, ele vai me listar, ó, o que eu ainda posso cadastrar. Então aqui vocês reparem o seguinte, no momento que eu clico nesse mais aqui em cima, significa que eu vou estar cadastrando uma camada temática que ainda não foi cadastrada aqui e que está disponível para mim, tá? Porque foi cadastrada pelo Diretório Central do Observatório das Metrópoles. A ideia aqui é que a gente tem uma base um pouco padronizada, né, o máximo possível entre as regiões metropolitanas. Então, esses temas são temas que são cadastrados e disponibilizados para todas as RMs, para que cada RM que tem esses dados possa ir adicionando e essa matriz vá se completando e a gente tornando a base o mais homogênea possível e que se possa estabelecer um sistema de comparação, né, dessas bases temáticas entre regiões metropolitanas. Então, no caso, linhas de metrô, ela está acesa aqui porque ela não está listada aqui para mim, né? Então, eu posso clicar e cadastrar o dado para a linha de metrô, ele vai passar a aparecer nessa lista e a partir daí eu também posso subir o dado vetorial, o dado raster para esse plano de informação. Há algo importante que a gente precisa observar quando faz a inserção de um dado do tipo vetorial é com relação ao padrão de codificação desse dado. Então, eu vou entrar aqui em uma aba que segue desse painel de dados das camadas. Eu vou listar aqui, então, o limite municipal que nós acabamos de inserir. Então, quando eu clico aqui para editar esse dado que eu acabei de criar, eu vou avançar aqui para a aba tabela e reparem que no atributo nome do município, existem alguns municípios que ficaram em branco nessa importação. E a gente precisa averiguar, existe um problema de codificação, de padronização nos arquivos vetoriais. O arquivo DBF ele é um formato que ele é um pouco primitivo e tem problemas com acentuação. Então, antes da gente fazer essa inserção, tem uma informação muito importante que está aqui em amarelo, inclusive, que é certificar que a codificação dos dados da tabela de atributo desse plano de informação é o UTF-8. Então, se ele não for, a gente precisa transformar em UTF-8 para que ele esteja compatível e a gente possa fazer essa importação de forma plena. Eu vou mostrar como vai ser feito por aqui, mas vocês podem clicar também aqui em mais informações que tem um guia ilustrado de como deve ser feita essa verificação. O que a gente precisa fazer é, no QGIS, abrir essa base de dados. Então, eu vou carregar a base de dados aqui no QGIS, que eu acabei de importar. Eu vou clicar com o botão direito, vou em Propriedades. E aqui na fonte, ó, eu já consigo conferir, ó, nessa aba fonte, a segunda guia, né, do painel de propriedades, eu já estou vendo aqui que a codificação está Windows 1252. E é isso que está causando problema de codificação. Eu preciso alterar aqui para UTF-8, tá? E vou clicar em OK. Após eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, novamente, e vou abrir a tabela de atributos. O que vai acontecer é que esses atributos que têm acentuação vão ficar com um caractere estranho, diferente, e eu preciso corrigi-los aqui ainda. E é o que eu vou fazer. Eu vou alternar para o modo edição e vou acertar, ajustar esses caracteres. Então, aqui era Boqueirão, aqui Caturi, eu vou colocar até, né? Eu tenho que me certificar. Eu estou fazendo um exemplo aqui, então eu preciso colocar aqui algum caractere. Aqui eu também vou colocar o caractere A. Aqui eu presumo que seja Santa Cecília, tá? Então agora eu acabei de corrigir os caracteres com acentuação. Vou clicar em salvar alterações e tirar do modo edição. E agora o que eu vou fazer é pegar esse mesmo vetor e vou importar novamente para ver se ele vai fazer uma importação plena. Para isso eu vou lá na aba arquivo e agora como eu já tenho ele aqui importado eu vou fazer uma substituição. Para isso eu vou clicar aqui nesse botão do upload. Novamente vou carregar o DBF, o arquivo SHP e abrir. Ele vai fazer a importação rapidamente e aqui na tabela eu já vou verificar, ó, que os caracteres acentuados agora foram importados de maneira correta.
tá? Então, esse é um procedimento de padronização da codificação e é um pré-requisito. Ele é muito importante você poder verificar antes dessa codificação para fazer uma importação correta, tá? Aqui nós temos então também a lista de atributos. Esse arquivo vetorial tem 4 atributos, é o código do município, o nome, a sigla e a área dele, tá? Então ele traz isso e justamente é o que ele vai listar aqui na tabela e no arquivo, onde eu posso colocar também qual é o atributo classificador, né? Eu posso querer classificar, por exemplo, pela área, né? Então eu vou trocar aqui pela área para que a gente possa ver o resultado disso aqui. Eu vou recarregar e vou na área de Campina Grande e clicar aqui nesse município, limite metropolitano. Então agora, ó, limite de municípios, perdão, aqui. Ó, então agora eu tenho a classificação feita por área, tá? Inclusive colorida com uma escala. Eu posso depois explorar o painel aqui de classificação, alterar o número de classes, alterar também a escala cromática, né? Como esse é um campo numérico, ele tem essa propriedade também de fazer uma classificação temática com uma escala de cores, tá? Porque eu selecionei esse atributo. Nada me impede aqui também de alterar por aqui. Aquela campo padrão que eu defino aqui na propriedade desse arquivo, né? Aqui no limite de municípios, é só para quando eu abrir a primeira vez esse arquivo, né, essa camada, quando eu visualizar qual é o que ele vai disponibilizar para mim ali na barra de legendas. Então é isso que é definido aqui no área quilômetro quadrado. Toda vez que eu visualizar pela primeira vez, ativar essa camada, ele vai carregar aqui nas legendas a área por quilômetro quadrado. É só uma configuração de visualização para o usuário ter uma navegação já direcionada ao que se deseja mostrar. Bom, na sequência, eu vou exemplificar a entrada de um plano de informação do tipo raster. Lembrando que os planos de informações eles podem receber dados no formato vetorial ou raster. Para esse exemplo, eu vou tomar a região metropolitana de Maringá. Então, aqui eu tenho a região metropolitana de Maringá, RM-MAR. E eu tenho o dado de altimetria no formato raster. Então, o que eu vou fazer é rolar a tela aqui até a altimetria nessa matriz. Justamente esse item que está com um X vermelho, que significa que eu não tenho dado cadastrado para ela. Então, para realizar a inserção dessa base raster, da altimetria em Maringá, eu vou clicar aqui onde está o X, porque significa que não tem nenhum dado, né? Então eu vou clicar e vou colocar nome da fonte de dados, altimetria, metodologia de coleta, enfim, eu tenho que saber sobre como foi gerada essa altimetria e eu vou fazer um texto explicativo. A data da publicação eu vou colocar com a data de hoje, tá? E o site aqui eu vou deixar em branco. Ao clicar em salvar, tá? Lembrando que esse procedimento inicial é igual tanto para o dado vetorial quanto o raster. Nesse segundo estágio, então agora eu tenho o símbolo do check, né, do confirmado, só que ainda em cinza, significa que eu não tenho arquivo associado. E é nessa etapa então que eu vou clicar e aqui apareceu para mim a aba arquivo e é onde eu vou clicar para selecionar o arquivo que eu tenho. Nesse caso é um arquivo no formato TIFF, tá? Vou clicar nele, abrir, ele vai fazer o upload desse arquivo e já vai listar para mim aqui algumas opções que eu preciso para poder enquadrar essa imagem TIFF dentro do mapa, georreferenciar. Como esse arquivo é um arquivo GeoTIFF, ele já conseguiu automaticamente ler a informação da resolução espacial dele, que é o tamanho do pixel, e da latitude, origem, no caso essa latitude sudoeste que a gente chama latitude, e a longitude, que é esse canto aqui, no pontinho inferior esquerdo desse retângulo vermelho. Tá? Se eu clicar aqui em um desses dois campos e simplesmente sair, ele já vai preencher, inclusive, automaticamente esse campo fazendo o cálculo do tamanho desse ponto, em relação a esse ponto, ele vai multiplicar a resolução pelo tamanho desse mapa, então automaticamente ele consegue identificar essas coordenadas. Então, nesse caso, eu não tenho nada para fazer, porque esse mapa ele já veio com os dados, nos seus metadados, né, do arquivo TIFF, o dado de georreferenciamento. Existem alguns casos em que o arquivo não é capaz de fazer a leitura desses metadados de georreferenciamento. Então, eu tenho que fazer essa verificação manual, essa verificação e inserção. Então, como eu posso fazer a leitura para os casos em que ele não auto-preencheu, não conseguiu fazer a leitura desses dados, então ele não conseguiu fazer o auto-preenchimento?
Tá, então aqui eu vou fazer agora uma simulação de se ele não tivesse conseguido ler esses metadados, eu teria que fazer um preenchimento manual. Então, eu tenho várias formas de obter esses dados, né? Como eu falei, eu estou usando o QGIS aqui, no caso desse GeoTIFF, eu posso copiar, então, as coordenadas, nesse caso aqui eu tenho o tamanho do pixel, que é a resolução, tá? Vou colar aqui, então eu já obtive a resolução espacial desse mapa. E no caso aqui das coordenadas de canto, eu tenho aqui na extensão. Aqui eu tenho, repare que eu tenho dois pares de coordenadas, tá? Esse primeiro par aqui representa a latitude e a longitude do canto inferior esquerdo, do sudoeste. E aqui representa a longitude e a latitude do canto superior direito, que é a porção nordeste. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou copiar esse valor aqui. Eu vou pegar só duas casas decimais. Aqui representa a latitude, tá? A dica, aqui no Brasil especialmente, as latitudes elas começam com valor 7, então é mais fácil daí a gente identificar nos pares quem é a latitude e a longitude. Então, essa é a latitude do canto inferior esquerdo, do sudoeste. Então, eu vou colar aqui. Ele já converteu para mim aquela coordenada. Tá? Ele automaticamente, quando eu faço essa colagem, ele consegue identificar para mim. Eu vou pegar só a parte inteira então, tá? Porque esse valor está em metros. Quando eu não estou considerando a parte decimal, significa que eu não estou considerando os centímetros desse canto. Aqui eu vou pegar então esse canto, que é o canto sudoeste, a longitude. Vou colar novamente aqui a latitude. Tá? E ele já conseguiu identificar para mim tanto a latitude quanto a longitude. E automaticamente ele já preencheu a latitude nordeste e a longitude nordeste, porque ele consegue multiplicar o tamanho desse mapa pela resolução. Então ele já enquadrou aqui para mim, tá? A partir da leitura que eu fiz lá dos metadados desse TIFF. Vou salvar e aí vamos ver o efeito desse mapa, dessa sobreposição lá na região metropolitana de Maringá. No caso aqui, então, Maringá foi a altimetria, né? Então, quando eu clico aqui, ele já fez a sobreposição para mim dessa camada, tá? Reparando aqui que nas legendas, ó, ele colocou, ele quantifica quantos pixels tem cada um dessas cores, tem cada uma dessas cores. E eu posso substituir isso aqui pela legenda verdadeira, pela altimetria equivalente. Tá? Para isso, justamente, eu vou ter aqui na região de Maringá, eu vou voltar, editar a altimetria, eu tenho uma aba chamada Legendas, que é justamente onde eu posso alterar aqui as faixas altimétricas. Então, vamos supor que essa cor azul, eu teria que olhar lá nas legendas do mapa original, né? Aqui seria, então, 50 metros de altitude. Essa daqui seria 100 metros de altitude. Aqui, 150 metros. Tá? E assim por diante. Então, eu vou salvar e ele vai armazenar substituindo esses valores aqui. Ó. Se eu carregar novamente o mapa, ele vai mostrar para mim agora aquelas atualizações da legenda aqui, ó, 50, 100, 150 metros, tá? No caso do raster. Uma dica é que quando a gente salva essa parte aqui, que não é uma área útil do mapa, se eu transformar essa cor preta na cor branca, ele vai deixar transparente para mim no mapa, e aí não fica esse contorno preto, né, rasurando aqui o nosso mapa, a nossa visualização. Então essa dica, inclusive, sobre deixar a cor branca, né, ao invés do preto, ela está aqui, né, nessa lista de boas práticas para exportação de rasters. Tá? Então, a primeira dica aqui é a cor branca será convertida em transparente para fim de otimização da visualização do mapa. É justamente no caso se eu tivesse essa cor aqui branca, ele transformaria isso aqui em transparente, não representaria para mim e deixaria o mapa mais legível para nós.